Do púlpito da primeira Igreja Batista em Divinópolis, a mensagem da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu convido os queridos irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23, e peço que os irmãos deixem abertas suas Bíblias, porque vamos precisar, no transcorrer da mensagem, apresentar alguns versículos. Lucas 18, 18 a 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Meus irmãos, Jesus Cristo era uma pessoa com uma capacidade impressionante de conduzir a conversa de modo tal que a conversa atingisse os seus objetivos. Se os irmãos observarem, todos os diálogos envolvendo Jesus e outra pessoa, Jesus e algumas pessoas, quem tinha o controle da conversa era sempre Jesus. Ele sempre conduzia a conversa de modo a atingir o coração daqueles que estavam diante dele para ouvir um conselho, para tirar uma dúvida, alguém que estava diante dele para uma conversa objetivando nem sempre a salvação ou nem sempre a resolução de um problema, mas em todas as situações Jesus Cristo mantinha o controle da conversa e ele conduzia a pessoa que estava conversando com ele a um fim. Ele levava aquela pessoa a um pensamento mais profundo acerca de questões envolvendo a real situação da pessoa diante de Deus. Ele era uma pessoa fantástica também nesse quesito. Aqui nós estamos mais uma vez diante de um desses momentos. Jesus estava com seus discípulos, obviamente havia ali uma multidão de pessoas ouvindo os ensinamentos do mestre, quando de repente um jovem de proeminência, não é? É interessante que Lucas vai chamar esse homem, dependendo da tradução, Lucas vai chamá-lo de príncipe, Mateus vai chamá-lo de jovem, e alguns comentaristas bíblicos são de comum acordo de que ele era mais um chefe de sinagoga, alguém de proeminência na comunidade judaica, e com um detalhe: era uma pessoa muito rica. Esse jovem, sinceramente, ele estava diante de Jesus com um coração sincero. Ele não foi até Jesus para prová-lo, ou para colocar Jesus naquela tradicional saia justa, com a finalidade de pegá-lo numa armadilha. Não, ele estava diante de Jesus com o coração ávido por uma resposta. Ele queria obter de Jesus uma resposta que pudesse satisfazer um anseio de sua alma. E ele então chega diante de Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não tinha a certeza de vida eterna. Ele era alguém atormentado por esta incerteza.
Jesus então leva aquele jovem a uma reflexão. Por quê? Porque o judeu nunca chamava um outro judeu de bom. Nos diálogos, nas conversas entre judeus, nenhum judeu chamava o outro de bom. Eles entendiam que bom somente Deus era. Nenhum judeu podia chamar o outro de bom. A bondade era algo que pertencia somente a Deus. Então, quando ele diz bom mestre, Jesus se refere a ele, diz a ele, se referindo a um costume dos judeus. Por que você está me chamando de bom? Nós somos judeus. Um judeu não chama o outro de bom, e você está me chamando de bom por quê? Você crê que eu sou Deus? Porque só Deus é bom. Então Jesus responde à pergunta daquele jovem: conheces os mandamentos? Ele vai listar os mandamentos concernentes ao relacionamento do homem para com o seu próximo. Ele vai dizer aqui no versículo de número 20: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele não faz menção primeira do relacionamento entre ele e Deus, mas entre ele e o seu próximo. E ele então olha para Jesus e diz: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, mas como quem diz, ainda não consigo me sentir salvo, não consigo ter certeza de vida eterna. Jesus então olha para aquele jovem e diz a ele: ainda te falta uma coisa. Meus irmãos, eu quero deixar claro algo para vocês. Quando nós apelamos para a lei, sempre faltará alguma coisa. A lei, ela não tem a capacidade de aperfeiçoar ou de trazer respostas convincentes para o meu coração. A lei, ela não tem a finalidade de me completar, pelo contrário, a lei tem a finalidade de me acusar diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz que a lei veio para que a ofensa, ou seja, o pecado abundasse. Esse foi o objetivo da lei. A lei era como um espelho que mostrava a mim quão pecador eu sou. A lei não tem a finalidade de tornar você melhor. A lei apenas te mostra que você é um pecador que precisa de um Salvador. Então Jesus, ele faz o que ele realmente entendia que tinha que fazer. Ele leva aquele jovem para a lei, para que aquele jovem de alguma maneira desse uma outra palavra, uma outra resposta. Aquele jovem poderia ter dito assim: Senhor, mas a lei não tem conseguido trazer paz ao meu coração. Senhor, a lei não tem conseguido me completar. Senhor, a lei não tem conseguido me dar respostas. E eu creio que o diálogo transcorreria numa outra forma. Mas não, ele diz: eu tenho observado tudo isso. Quando nós apelamos para a lei, nós estamos dizendo: eu estou tentando resolver a questão do meu modo, da minha maneira. A lei não tem a capacidade de dar a você aquilo que Jesus Cristo, através de sua graça, tem. Então Jesus olha para aquele jovem e diz: ainda te falta uma coisa. Porque na verdade esse jovem não estava cumprindo a lei. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E ele demonstra nesse diálogo que ele tinha um Deus acima do Senhor, Deus Todo-Poderoso, eram as suas riquezas. Tanto é que depois que Jesus Cristo desafia, ele simplesmente sai entristecido. O versículo 23 diz: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aqui está o Deus dele. Ele estava infringindo o primeiro mandamento. Então ele não cumpria a lei de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus.
Você pode se esforçar para cumprir. Eu ouvi isso hoje de uma pessoa e eu fiquei triste de ver a concepção que essa pessoa tem da lei de Deus, porque ela se esforçava para cumprir. Não há como você cumprir a lei de Deus se esforçando. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Precisamos de alguém que tenha cumprido a lei por mim, e esse alguém é Cristo. Eu estou debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo, ela coloca no meu coração princípios e valores que a lei do Antigo Testamento não conseguia colocar. Então ele sai entristecido porque na verdade ele não conseguia cumprir a lei. Ele achava que cumpria. Ele achava que seria aprovado pelo Senhor se ele estivesse diante do Senhor com esta justificativa. Mas Jesus deixa claro para ele, não é por aí, não é esse o caminho. Por isso eu gostaria de pensar com você nesta noite, nos minutos que ainda temos, sobre esse tema: quando tudo não é o bastante. Quando tudo não é o bastante. Analisando esse texto, eu gostaria de aprender com você algumas verdades preciosas de Deus para os nossos corações à luz desse texto. Porque realmente ele disse: tudo isso tenho observado, mas tudo não é o bastante. Tanto é que Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Quando eu estou diante de Deus, eu preciso reconhecer algumas coisas muito importantes para que a graça de Deus tenha efeito sobre a minha vida. Por isso eu peço agora que nós entendamos, e a minha oração, e eu tenho orado a Deus por isso, é que para você, amigo visitante, você que está aqui nesta noite e também não tem essa certeza, que esse jovem não tinha, certeza de vida eterna, certeza de salvação, você que está aqui nesta noite com o seu coração atormentado pela dúvida, pela incerteza, você que ainda não encontrou paz com Deus, o desejo do meu coração para a sua vida é que nesta noite o Espírito Santo de Deus mostre, à luz desse texto, algumas verdades que nós aprendemos sobre esse tema, quando tudo não é o bastante, porque não é mesmo. Primeiro, boas intenções não são o bastante. Esse jovem estava cheio de boas intenções. Olha só o que ele diz no versículo 18, a parte A. Ele diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, bom mestre. Ele estava com o seu coração cheio de boas intenções. Ele queria de alguma maneira agradar a Jesus. Ele queria sensibilizar o coração de Jesus, mas Jesus conhece os corações. Ele sabe de verdades de cada coração aqui nesta noite. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que está presente no seu coração. Então aquele homem chegou de alguma maneira tentando agradar Jesus. Ele estava com boas intenções. E ele disse: bom mestre. Jesus então chama-o, eu já expliquei, chama-o a uma reflexão. Você crê que eu sou Deus? Porque só Deus é bom. Você está diante de mim crendo quem eu sou? Você está diante de mim sabedor da minha essência, ou do que eu vim fazer a esse mundo? Você está consciente do que realmente eu posso fazer? Você crê em mim da forma como você professou? Você crê que eu sou Deus? Você crê em mim como eu realmente sou? Mas na verdade o que ele tinha no coração eram boas intenções. Meus irmãos, boas intenções não são bastante. Existem pessoas boas entre nós, pessoas que gostam da igreja. A igreja tem muitos amigos. Temos. Nós não temos só inimigos, não. Nós temos muitos amigos. Pessoas que gostam do pastor, pessoas que gostam da música da igreja, elogiam a música da igreja, pessoas que elogiam as preleções do pastor, gostam do ambiente da igreja, gostam de pessoas da igreja.
gostam de ajudar a igreja. Existem pessoas bem intencionadas que dão ofertas para a igreja, ajudam a igreja financeiramente. São pessoas bem intencionadas, pessoas que realmente defendem a igreja, defendem o pastor, gostam do pastor, gostam de convidar o pastor para ir na casa deles. São boas intenções, mas eu preciso dizer algo para você: boas intenções não são bastante. Se você não crer em Jesus Cristo como Ele realmente é, se você não entender a essência da missão de Jesus, se você não entregar o seu coração para Jesus, coisa que esse jovem não fez, você irá para o inferno com as suas boas intenções. Isso não vai abrir a porta do céu para você. Não adianta ter boas intenções, não adianta ser um admirador do Evangelho, não adianta você confiar simplesmente nas orações que a igreja faz por você. Você precisa ter o seu encontro com Deus nesta noite, para que o céu possa estar garantido para você um dia. A Bíblia vai nos contar uma história de um rapaz que teve boas intenções. A história desse rapaz está lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 6. A arca de Deus, a arca da aliança, havia ficado na casa de Obed-edom por vários anos. Davi tornou-se rei de Israel, conquistou Jerusalém das mãos dos jebuseus, e agora transformou Jerusalém na capital do reino, e queria trazer a arca de Deus então para a capital, para o seu lugar, para o santuário. Ele então escalou levitas e líderes do povo, e eles foram até a casa de Obed-edom, fabricaram um carro de boi novinho, colocaram a arca da aliança em cima do carro de boi, e foram então para Jerusalém, cantando, louvando, agradecendo a Deus, quando de repente, como era de se esperar, o carro de boi balançou e a arca ameaçou cair. Um jovem com muita boa intenção, chamado Uzá, estendeu a mão para segurar a arca de Deus e morreu imediatamente. Você pode ler essa história lá no 2º livro dos reis de Samuel, capítulo 6, de 1 a 7. Boas intenções não bastam. Não adianta você achar bonito o culto. Uzá teve a melhor das intenções, segurar a arca de Deus, mas a arca de Deus não era para ser carregada num carro de boi, era para ser levada pelos levitas através de varas, porque a arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo. Cheio de boas intenções, como aquele rapazinho que foi dar a notícia ao rei Davi de que o rei Saul era morto. Cheio de boas intenções, eu vou lá no rei dar a notícia para ele de que o rei Saul foi morto. E ele chegou diante do rei Davi e disse: Rei Davi, o rei Saul é morto, Jonatas é morto. E Davi perguntou: você é o quê? Eu sou um amalequita. Mas como que você sabe que eles estão mortos? É porque eu cheguei, meu rei, na montanha, e Saul estava lá agonizando, e ele então me pediu para arremeter contra ele, e eu arremeti e o matei. A morte era a coisa certa, e eu sei que ele era seu inimigo, ó rei. O rei disse: pois você vai morrer. Você estendeu a mão contra o ungido do Senhor. Boas intenções que terminaram em ruína. Eu não sei o que é que está no seu coração, mas eu vou dizer algo para você, porque Deus está me autorizando pela palavra dele a dizer isso para você. Amigo visitante, nós amamos você, e por amarmos você, nós precisamos dizer a verdade para você. Nós não queremos que você seja nosso amigo, nós não queremos que você ache o nosso culto bonito, nós não queremos que você participe da igreja porque você acostumou com a igreja, nós não queremos que você seja amigo de algum membro da igreja, simplesmente nós queremos que você creia em Jesus Cristo e se torne o seu discípulo. Isso garantirá a vida eterna para você. Cuidado com a acomodação, cuidado com aquela situação na qual você se acostuma, cuidado
porque você está mantendo Cristo do lado de fora de sua vida, se você apenas for uma pessoa cheia de boas intenções. Veja só o que nos diz Romanos. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 a 10. Por quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é o que precisa acontecer na sua vida. Abandone essa questão das boas intenções e creia nisso. Faça isso que Romanos nos orienta. A palavra de Deus também nos diz, na 1 de João, capítulo 4, versículo 15. 1 de João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você quer ser salvo? Você quer que o seu nome seja inscrito no livro da vida? Você quer ter a certeza de que este jovem do texto não tinha? Você quer entrar no céu, coisa que esse jovem não entrou? Então faça isso. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confesse-o como seu Salvador. E você terá o seu nome escrito no livro da vida hoje. Mas boas intenções apenas não são o bastante. Mas eu aprendo uma segunda lição. Esforço pessoal não é o bastante. Veja a parte B de Lucas 18, versículo 18, a parte B. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou, que farei para herdar a vida eterna? Meu querido, não é o que você faz, mas é o que Deus faz. A iniciativa de nos salvar veio dele. O plano é dele. A graça é dele. O amor é dele. O perdão é dele. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus para que possamos ser salvos. Quando Deus olha para mim e para você, o Salmo 53 vai dizer isso muito bem. Leia comigo o Salmo 53, ele não está inserido nesta lista de textos, mas eu não posso deixar de ler o Salmo 53 com você. O Salmo 53, o começo dele diz assim, Salmo 53, veja só. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando Deus olha para nós, Ele não olha o nosso esforço, porque não há nada que eu possa fazer. Não adianta eu me esforçar, como esse jovem, que hei de fazer? Eu já tenho feito tanto desde a minha mocidade. Se há alguma coisa mais para que eu possa fazer, eu quero fazer, Senhor. Me ensina o que eu hei de fazer. Eu quero me esforçar, eu quero entrar no céu, eu quero ser salvo, mas me mostre o que eu preciso fazer. Eu quero fazer, eu quero me esforçar ainda mais, meu querido. Não é por aí. Quantas pessoas têm se esforçado, tem tentado manter uma vida religiosa acima de qualquer suspeita. Uma pessoa que vive para a sua crença religiosa, se esforça dia e noite. Eu vou dizer algo para você: se você continuar confiando naquilo que você faz, ou na sua própria capacidade, você será condenado, e quando você estiver diante de Deus, nada do que você tiver feito valerá. Apenas uma coisa: confiar em Cristo. Quer ver algo interessante? Paulo, escrevendo aos Filipenses, aqui escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículos 4 a 7, Paulo vai nos dar algumas coisas interessantes, porque ele era alguém que se esforçava. Ele dizia assim: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne,
ainda mais eu. Paulo está dizendo: olha, se é por questão de esforço, se é por questão de religiosidade, eu sou o maior religioso de todos, eu me esforço mais do que todos. E aí ele continua, não é? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Paulo se esforçou muito durante sua vida. Ele se tornou um exímio judeu, adepto do judaísmo, era uma pessoa cheia de crenças e valores, mas quando ele conheceu Cristo, ele percebeu algo maravilhoso que então ele não sabia. Ele pôde conhecer a graça de Deus. A graça de Deus excede toda e qualquer tentativa humana de chegar até Deus pelo esforço próprio. Não é o que eu faço. Não importa se eu faço minhas orações o tempo todo, não é a quantidade de vezes que eu oro, não é a quantidade de orações que eu pronuncio, não são os sacrifícios que eu faço, é o que Deus faz. É o que Deus faz. Lucas, ainda, mesmo nesse evangelho de Lucas, no capítulo 18, veja só, aqui no versículo 9 a 14, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero dizer para você, não será levado em conta o peso da sua religiosidade no dia do juízo, mas a atitude que você tomou diante do Evangelho. Se você crer no Evangelho como ele é, você será salvo. Mas se você continuar indiferente à proposta do Evangelho, acreditando no seu esforço pessoal para ser um cristão acima de qualquer suspeita, eu sinto dizer para você, você irá para o mesmo lugar que provavelmente esse jovem foi. Esforço pessoal não é o bastante. Nós nunca conseguiremos, nunca. Nós temos um cântico que diz isso: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós nunca conseguiremos, nunca, jamais, nunca, por melhor que sejamos, conquistar o coração de Deus e sermos salvos pela misericórdia ou pela benevolência de Deus. Coitadinho, ele é bonzinho, ele é esforçado, rapaz, ele tem se esforçado muito, eu vou honrá-lo. Não, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E se você plantar indiferença e rejeição à proposta do Evangelho, você será condenado. Mas eu aprendo uma última lição nesse texto: boas obras não são o bastante. Quantas pessoas, eu era uma delas, estão equivocadas com isso, irmãos. É quase que automático. Quando eu converso com alguém acerca da salvação, eu pergunto para essa pessoa: você tem certeza de salvação? Você tem certeza de que irá para o céu? 99% das pessoas com quem eu converso me respondem assim: olha, eu creio que sim, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão,
eu sou um bom funcionário, eu ajudo as pessoas, eu vou para o céu. Esse jovem também pensava assim: Senhor, eu tenho feito. Quando ele pergunta para Jesus, Jesus diz: conheces os mandamentos, meu filho: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: é isso aí, Jesus, eu tenho feito tudo isso, tudo isso. Às vezes, muitos estão pensando assim: pastor, eu vou para o céu. Eu vou para os... Irmãos, esse jovem aqui talvez seria aceito como membro da igreja, mas ele não encontrou o que ele foi procurar, porque ele confiava demais naquilo que ele fazia, naquilo que ele praticava desde a sua juventude. Meus irmãos, o caminho não é esse. O que é ser bom? O que é ser bom? Respondam para mim, o que será que significa ser bom? Ser bom é ajudar o outro? Ser bom é atender um pobre na sua necessidade? Ser bom é dar uma cesta básica para alguém? Isso é ser bom? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: nós somos maus, indignos da graça de Deus. Eu posso ajudar uma pessoa o ano inteiro, eu posso doar cestas básicas o ano inteiro para ajudar alguém, eu posso ser o melhor vizinho que alguém já teve, eu posso ser o melhor pai que alguém já teve, mas isso não apaga o fato de que eu sou um pecador. Isso não apaga o meu pecado continua lá, afrontando a Deus, me separando de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele vê um pecador que se esforça, um pecador que confia no fato de estar ajudando alguém para ir para o céu. Você precisa crer em Cristo e reconhecer que eu e você não somos bons coisa nenhuma, nós somos maus, e que aquele sofrimento de Cristo na cruz, aquele sangue que foi derramado, aquelas chibatadas que Ele tomou, aquela coroa de espinhos que Ele teve na sua cabeça, aquela dor lancinante que Ele sofreu, foi por minha causa. Eu sou o responsável pela morte do Filho de Deus. E eu pergunto, seria eu bom? Nós não somos bons, nós somos maus, nós somos indignos da graça de Deus, nós somos indignos do perdão de Deus, nós somos indignos do amor de Deus. Deus nos ama porque Ele quer nos amar, Deus nos salva porque Ele quer nos salvar. Boas obras não são bastante, não confie nisso. Há muitas pessoas que negam a existência de Deus e são pessoas boníssimas, pessoas que ajudam os outros, pessoas que estendem a mão, mas dizem: Deus não existe. Não é por aí. Aquele jovem estava dizendo: eu tenho feito tudo isso, eu tenho feito tudo isso, há mais alguma coisa para fazer? Me diga que eu faço. Porque ele realmente acreditava que suas boas obras poderiam levá-lo ao céu. O versículo então 20 e 21 do texto de Lucas 18 vai dizer assim: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Eu tenho sido a pessoa mais boa desse mundo, Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse: te falta uma coisa. Veja só o que nos diz a palavra de Deus em Efésios 2, 8 a 10, um texto muito conhecido da igreja, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Preste atenção, não vem de você, você não tem responsabilidade nisso, você não tem participação nisso, é dom de Deus. Não vem o quê? Não, vocês falaram assim, bem fraco. Não vem do quê? Das obras, para que ninguém bate no peito e diz assim: eu mereço ser salvo, viu, Senhor? O Senhor não tem na terra ninguém como a mim. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, o quê? Para as boas obras. As boas obras vêm depois.
Você crê em Cristo, entrega a sua vida para Ele, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida e Ele te leva às boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos entender isso, não continuar confiando em nós mesmos ou na nossa capacidade. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo não é o bastante para você, mas se você crer em Deus, Ele fará tudo. Eu quero ler uma frase para você, que eu achei interessante, uma frase que realmente me impactou. A graça não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Agostinho de Hipona. Deixa eu contar uma história para você e eu vou encerrar a minha mensagem. Há um tempo atrás, um acrobata atravessou as cataratas do Niágara de ponta a ponta, equilibrando-se num cabo de aço, acompanhado por milhares de pessoas. Isso foi noticiado nos jornais, isso foi noticiado no mundo todo. Ele atravessou de ponta a ponta as cataratas do Niágara, equilibrando-se em cima de um cabo de aço, e chegou no final do percurso e foi aplaudido e ovacionado por milhares de pessoas. E perto dele estava um homem, o elogiando muito. Rapaz, mas você é muito preparado para isso, você tem uma perícia, você tem um conhecimento, você é demais, você fez algo inimaginável. E aquele homem então olhou para aquele senhor que o elogiava muito e disse assim: o senhor acha que o que eu fiz foi grandioso? Ele disse: sim, foi. E o senhor acha que eu conseguiria levar alguém comigo do outro lado? Claro! Você tem muita perícia, você é muito preparado para isso, é claro que você levaria alguém do outro lado. Ele estendeu a mão e disse assim: então venha comigo. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim, Interessante, não é? E tinha um outro senhor do lado dele, aplaudindo ele de igual maneira. E aí ele olhou para aquele senhor e disse assim: e o senhor? O senhor acha que eu posso levar alguém comigo do outro lado? E o senhor: pode. Então o senhor aceitaria ir comigo? Aceitaria. Então suba nos meus ombros. E aquele senhor subiu nos ombros do acrobata, e ele levou aquele senhor do outro lado das cataratas do Niágara. Você iria, irmão? Iria, Margarete? Não? Anselmo, você iria? Iria, Sander? Eu vou parar de perguntar, porque senão, né? Não perguntem para mim, por favor, tá bom? O fato é que ele foi. Jesus Cristo está aqui nesta noite. Você crê nisso, sim ou não? E Ele quer levar você lá do outro lado. Ele quer atravessar esse precipício chamado pecado. Ele quer acabar de uma vez por todas com essa separação que há entre você e Deus. Hoje, Ele está estendendo a mão para você e Ele está dizendo: venha comigo. Você quer respostas? Você quer ser salvo? Você quer aquilo que aquele jovem não conseguiu ter? Você está aqui nesta noite achando que o seu esforço pessoal vai levá-lo ao céu? Esqueça isso. Você está aqui achando que as suas boas obras vão levar você ao céu? Esqueça isso. E eu estou dizendo algo para você. Eu sou inocente do seu sangue. Um dia você vai chegar diante de Deus e você nunca poderá dizer para Deus que você não sabia disso, porque a partir de agora você sabe que boas obras não levam ninguém para o céu, religiosidade não leva ninguém para o céu, ser adepto dessa ou daquela confissão religiosa não leva ninguém para o céu, ser membro assíduo de uma igreja não leva ninguém para o céu. Não adianta confiar no que você faz ou nos seus méritos pessoais. Você precisa confiar naquele que pode te levar para o outro lado. O Senhor Jesus, o Filho de Deus,
que morreu naquela cruz para que você tivesse vida, que sofreu para que você hoje pudesse ter paz no seu coração. Eu gostaria de orar com você, gostaria de que você estivesse pensando nesta palavra. Tudo não é o bastante. Pastor, eu tenho feito de tudo para encontrar paz. Eu tenho feito de tudo, pastor. Tudo que o Senhor imaginar, eu tenho feito para encontrar uma resposta para minha alma. Eu estou perdido, eu estou vazio. Eu estou totalmente sem direção na minha vida, meu coração está despedaçado, eu não consigo ser feliz, eu não consigo encontrar paz interior, eu tenho uma sensação de culpa que me acompanha 24 horas por dia. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo não é o bastante, mas Jesus Cristo é. Em nenhum outro há salvação, do que debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Santo Deus, em nome de Jesus, eu não conheço esses corações, eu não sei o que se passa dentro de cada coração aqui nesta noite, mas eu sei que há pessoas aqui nesta noite que carecem da graça do Senhor, que vieram aqui procurando encontrar respostas, querendo pôr um fim a esta vida de incertezas, de obscurantismo, essa vida que não tem saído do lugar, essa vida que vive com medo. Ó Deus, se há pessoas aqui assim nesta noite, ó Santo Espírito de Deus, trabalhe nesses corações, para que eles possam entender que tudo aquilo que eles têm feito nunca serão bastante. Aquele jovem perdeu uma grande oportunidade, ele confiou demais em si mesmo, confiou demais naquilo que fazia, mas ó Deus, se há alguém aqui nesta noite como aquele jovem, quebrante esse coração, para que possa tomar uma decisão diferente da que aquele jovem tomou. Salve vidas aqui nesta noite, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, convença pecadores aqui nesta noite, transforme vidas aqui nesta noite, por favor, Senhor. Nós sabemos que Tu és tudo que nossa alma precisa. Que haja aqui nesta noite pessoas que tenham a coragem de deixar para trás essa vida de incertezas, de derrotas no campo moral, espiritual, e que essas vidas se entreguem ao Senhor, porque o Senhor é o bastante, o Senhor é suficiente, o Senhor é tudo e muito mais que precisamos. Por favor, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite vidas estejam sendo perdoadas, vidas estejam sendo purificadas de seus pecados, lavadas no sangue do Cordeiro, que vidas estejam se tornando mais alvas do que a neve aqui, que o céu esteja em festa. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Ó Deus, quebrante corações aqui nesta noite, permita que essas pessoas entendam que nós só seremos salvos pela graça de Deus. Torne isso compreensível. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi a mensagem da Palavra de Deus.